Então, o que eu estava falando é que a oferta das ecologias esse semestre vai ser por um estudo independente. Bom, se vocês puderem abrir na internet a página, né, do nosso estudo, né, vocês vão ver que está uma descrição assim, bem clara sobre o que ele é. Né? Ele basicamente é uma versão assim, reconfigurada da matéria, da disciplina originalmente oferecida, e que vai assumir nessa versão de estudo independente uma outra proposta de trabalho em que os participantes vão ter um conteúdo assim para poder estudar e vão seguir algumas orientações na produção de material, né? Eu não sei exatamente se todos vocês estão matriculados no módulo 1 e no módulo 2, mas basicamente o módulo 1 é um módulo teórico e o módulo 2 é um módulo prático, que é um pouco como acontece na disciplina, tá? Então, no próprio site do Conexão, vocês podem ver na parte de projetos que tem algumas informações sobre workshops que foram oferecidos nas edições anteriores, tá? Em 2018, 2019. São workshops que compreendem um pouco assim, as últimas 4 aulas da disciplina. Normalmente ela acontece nas últimas semanas, né, no último mês de aula, e ela é dada no meu laboratório, lá no Conexão, né, na UFES. Porque lá a gente tem os equipamentos que a gente precisa para poder construir os protótipos. E, bom, eu acho que vai ficar bem claro assim, para vocês que ecologias de projeto ela é uma disciplina que fala sobre algumas questões em especial. Dentre elas, ela aborda muito a questão processual, né? Ela é como se fosse uma espécie de uma disciplina, né, ou um estudo, uma proposta de estudo de metodologia, mas não é de metodologia científica. Ela é também um pouco de metodologia científica, mas ela não tem a ver com essa metodologia científica aplicada à escrita de uma dissertação, de uma tese. Ela é uma metodologia de projeto de arquitetura. Tá? Então, a gente vai discutir fundamentalmente aqui questões relacionadas ao pensar o projeto de arquitetura na atualidade, né, no contexto contemporâneo. Eu sou eminentemente um professor de computação gráfica e todos os meus trabalhos giram em torno disso, né? Sejam trabalhos teóricos ou trabalhos práticos, o que eu discuto, no fundo, é questão de tecnologia. E isso implica assim, discutir software, implica discutir hardware, né? Como as máquinas de impressão e as portadoras com as quais eu trabalho. Implica discutir assim, as redes de internet, implica discutir softwares de modelagem de arquitetura, programas paramétricos, e, no geral, analisa como que a tecnologia digital como um todo interfere na forma como a gente projeta. Tá? Então, vai um pouco por esse sentido. Então, vocês vão ler muito a respeito de conceitos que relacionam a questão do pensamento digital e a prática de projeto de arquitetura. Tá? Bom, além disso, é uma matéria que tem já uma estrutura, uma bagagem conceitual que, de alguma maneira, nos últimos anos, eu consegui dar uma visibilidade para ela. Tá? E isso vai ajudar no sentido de que grande parte da bibliografia básica que vocês vão ler, né, foi escrita por mim e por alguns autores que participaram comigo. Né? Isso significa que vocês não vão estudar apenas as coisas minhas, né? Mas que as coisas minhas que eu vou passar para vocês, elas já têm com muita organização, né, as bases do pensamento sobre o qual eu trabalho.
elas têm já exemplos de processos de workshops que eu já fiz. Ela tem, nas bibliografias desses artigos, a bibliografia que, para mim, é a bibliografia mais recomendada, né, até hoje, né? Ou seja, ao invés de eu passar para vocês todo um repertório de textos, né, eu vou encaminhar para vocês 3 textos básicos que eu redigi e a gente vai começar um pouco por eles, né? Eu acho que esses textos, eles refletem muito a forma como eu penso, a forma como eu produzo e a forma como eu pesquiso arquitetura. Então, de certa maneira, eu já tenho assim esse material publicado, tá? Além desse material que eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho no nosso site do Conexão, que é o territorios.org/rede, né, todo um conteúdo de outros trabalhos também que eu já publiquei, né? E que, como eu falei, assim, a partir desses trabalhos vocês vão poder entender bem não só os conceitos que eu recorro, né, e que eu trabalho, que eu discuto, mas também quais são os principais autores que eu elegi como sendo os mais importantes, né? Então, eu acho assim que ter essa bibliografia disponibilizada para vocês ajuda muito a construir o que eu estou chamando um pouco de ecossistema, né, digital, que é um pouco o que está escrito no nosso site, né, do estudo, né, bem no seu segundo parágrafo, né, que é um acervo de materiais didáticos no formato de apostilas, textos, links para alguns conteúdos, né, a partir dos quais vocês vão poder ter uma primeira orientação no sentido da navegação, assim, e da leitura do material que vai ser usado nessa primeira etapa, né, que vai durar até o final de outubro, esse primeiro módulo, tá? Ou seja, assim, além desses textos, né, e se vocês olharem aqui, eu coloquei 4 textos básicos, né? Um texto que eu publiquei no ano passado, num fórum da FAO Mackenzie, que é uma universidade privada de São Paulo, que realizou esse evento, o Fórum de Pesquisa Mackenzie. Eu publiquei um texto que chama Ecologias de Projeto, tá? Então, ele talvez seja o primeiro texto que eu recomendo que seja lido, né? Porque ele já esclarece bastante o que é esse conceito, né? E por que eu cunhei esse termo, o que eu quero dizer com isso, né? O outro texto foi um texto que eu também publiquei na revista da USP, que chama Novos Olhares e Desafios na Epistemologia de Projeto, né? Então, vocês também vão ouvir falar muito sobre questões relacionadas a metodologias digitais, né? A cultura digital e como que isso implica em nos colocar como arquitetos contemporâneos, né? Em um espaço de refletir sobre a nossa própria prática, né? E depois, ao final, tem um outro artigo que eu publiquei na revista Vírus, que é uma revista também de São Carlos, que chama Do It Yourself e Improviso por uma outra epistemologia da projetação. E no quarto item tem a minha tese de doutorado, né, que foi defendida em 2015 pela USP, que chama Complexidade e Improvisação em Arquitetura. Tá? Deixa eu só abrir aqui um documento. Grosso modo, o que esses textos eles têm é um grande repertório de conceitos, né? E que são conceitos básicos que é importante que vocês saibam que existam e tentem pelo menos entender um pouco o que são, né? Eu espero, quando eu escrevo, ser o mais claro possível. Às vezes não é tão fácil escrever de uma maneira, vamos dizer assim, de fácil assimilação. Às vezes, de fato, eu preciso assim trazer questões com uma discussão mais aprofundada, mais filosófica, para fazer sentido o que eu estou falando, né? Então, talvez não sejam textos assim tão fáceis de assimilar, mas eu recomendo de fato assim que seja dada atenção a isso,
que eles possam ser lidos com calma, né? E possam ser estudados. Então, eu acho mais efetivo para passar para vocês, né, um universo um pouco menor de conteúdo, mas com mais densidade, do que encher a tela de referências e vocês ficarem me pulando de uma para outra, tentando achar um pouco um percurso. Então, esses 3 artigos, eu acho que eles são bem básicos e eu acho perfeitamente possível a gente desenvolver um trabalho de análise desse material e complementando isso com outras questões assim, que vocês podem trazer assim, da experiência profissional de vocês e dos interesses de pesquisa que, porventura, vocês têm, né? Bom, gente, muito bom saber aí dessa diversidade de formações aí, de interesses que a gente tem aqui em comum, né? Eu vejo que tem pessoas assim de áreas diferentes, da engenharia, pessoas que já estão inseridas no universo profissional, assim, dando aulas, né? Outros desenvolvendo pesquisas autônomas, outros trabalhando diretamente no mercado de trabalho, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, o panorama que a gente tem de atuação nessa disciplina sempre foi muito diversificado, né? E isso sempre foi uma coisa que me agradou, assim, né? Normalmente eu recebo pessoas de várias formações diferentes e normalmente sempre elas ficam um pouco surpresas com relação à matéria, né? Porque o que eu posso falar para vocês assim é que, não sei se todos vocês conhecem o Conexão VIX, que é um laboratório que já existe na universidade há um bom tempo. Ele foi coordenado pelo professor Milton, ele sempre foi um laboratório mais voltado assim, para a área de planejamento urbano, políticas físico-territoriais. O Milton sempre trabalhou com uma questão do macroplanejamento, né? Então, ele sempre teve pesquisas desenvolvendo, pensando na região metropolitana de Vitória, suas articulações em macroescala regional, né? E eu, por outro lado, assim, sempre tive uma abordagem mais micro, né? Os meus trabalhos sempre foram trabalhos da escala mais assim de uma intervenção pontual, né, urbana, né? Ou o próprio conceito de micro arquitetura, o microurbanismo, né? Que são pequenas intervenções temporárias para requalificar os lugares, agenciar um pouco isso de uma maneira mais orgânica, né, e menos determinada assim pelo governo, por exemplo, né? Então, assim, aparentemente eu e o Milton a gente tinha assim escalas separadas de trabalho, né? Mas o interessante é que a gente lia os mesmos autores, né? Então, o Milton sempre teve assim uma tendência por ler teóricos que nem sempre foram teóricos muito consolidados, mas teóricos mais experimentais, de uma linha que a gente chamaria de pós-estruturalistas, né? Que são teóricos cuja principal vertente é que eles trabalham completamente fora de um universo um pouco mais assim, estruturado, de um pensamento mais modernista, né? Mais racionalizado, um pouco mais normativo, né? E o Milton sempre gostou de autores que trabalhavam com a incerteza, com a complexidade da cidade, de que cada cidade é diferente, cada bairro é diferente, cada região tem suas especificidades, que pode parecer um conceito hoje até um pouco mais difundido, né? Mas assim, há tempos atrás não era, né? Então, há tempos atrás a gente ainda vivia numa herança de entender a cidade como um projeto a ser feito, né? Então, hoje, a gente tem um tipo de abordagem de intervenção que é muito mais corrigir um pouco o andamento dessa complexa, né, rede de relações que é uma cidade, né, e poder interferir pontualmente, criando uma espécie de sincronismos. Tá? Então, isso me aproximou do Milton e eu passei a desenvolver trabalhos junto com ele, passamos a escrever juntos.
ele sempre pensando questões mais macro e eu pensando questões mais na escala do lugar, da rua, do bairro, do prédio, né? E ele pensando mais na escala assim, da região metropolitana, né? Dos grandes eixos metropolitanos, por aí vai. Recentemente, como eu tenho esse vínculo muito forte profissional com a parte de tecnologia, né? Eu percebi que não havia mais assim o que discutir em termos de computação gráfica, né? Eu acho assim que a computação gráfica já chegou no seu nível do hiperreal e ela já, inclusive, considero ela até às vezes mais real do que o próprio real, né? A gente está aqui agora, né? De tão aprimorado que o processo ficou, né? E, por outro lado, eu comecei a perceber, junto com alguns colegas, que a área da robótica estava chegando para transformar mesmo assim todos os processos, né? Então, hoje eu já não me interesso tanto mais assim pela questão da visualização da arquitetura nos programas, mas eu me interesso mais assim como que os programas vão me ajudar a entender melhor como reconstruir, né, um tipo de processo de produção mais voltado para a prática, para a ação, para a fabricação mesmo, né? Embora eu ainda me interesse muito pela questão do software, no sentido de que ele é o lugar onde as máquinas são controladas, né? Onde eu programo um pouco o que vai acontecer, né? Eu também dou aula de BIM, né? Eu acho que é, de fato, assim, um outro paradigma de representação, no sentido de que o espaço digital virou um espaço onde a gente extrai os dados que a gente precisa, né? Principalmente dados de situações muito complexas, que a gente precisa fazer cálculos muito complicados, né? O computador nos auxilia nessa parte. Então, com base nisso, assim, eu construí um pouco um laboratório hoje, aos moldes de uma espécie de um Fab Lab. A gente tem 3 impressoras e uma cortadora a laser, e cada dia mais os meus trabalhos têm se tornado trabalhos de prototipagem. Recentemente eu recebi um professor lá na UFES, ele é o atual coordenador de área da CAPES, que é o órgão do governo do MEC que regula as universidades, os cursos de pós-graduação, né? E eu levei ele lá no laboratório para ele conhecer. E o laboratório é lotado de maquetes, né? Tem impressão para tudo quanto é lado, pedaço de coisa cortada, cheio de maquete, né? Ele não é uma sala de aula, ele é mais uma oficina mesmo do que propriamente um espaço assim, muito de concentração isolada. Assim, não é, ele é um espaço para a gente ficar fazendo as coisas assim, meio mão na massa, né? E ele ficou olhando aquilo ali e tal, ficava vendo um pouco umas coisas que a gente tinha feito, umas estruturas que a gente tinha impresso, né? Que a gente tinha, às vezes, criado assim, parametricamente. E ele falou uma coisa para mim que eu achei que foi interessante. Que ele falou assim, Bruno, vocês trabalham com uma questão que é primária da arquitetura, né? Vocês serão aqueles que vão ajudar os outros a desenvolver os seus trabalhos, né? Então, quando eu fico vendo assim tantas pessoas de tantas áreas diferentes, né? Pessoas da área de iluminação, pessoas que trabalham um pouco com questão da paisagem, do urbanismo, recursos, BIM, né? Então, o que eu posso falar assim, é que o Conexão ele é um espaço que talvez vocês não vão entrar muito a fundo, teoricamente, nesses assuntos específicos, né? Mas se você quiser fazer algum tipo de experimento, uma simulação que envolva prototipagem, seja para a sua fachada, seja para o seu prédio, seja para o seu projeto, eu consigo te orientar nesse sentido. Então, a gente tem recebido muito, assim, uma demanda para oferecer um suporte operacional para as pessoas, né? Que têm projetos em andamento, não sabem como fazer, não sabem como desenvolver, né? Querem um espaço para poder discutir isso, né? E eles vêm até nós, né? Então, atualmente eu estou fabricando um projeto
para a professora Clara Miranda e para o Augusto Alvarenga, que são dois professores aqui do departamento, que é um projeto de extensão no Morro de Gurijica. Então, eles têm um projeto de extensão que é chamado Casinha do Seu Manuel, né? Que é um morador desse morro que perdeu sua casa. E eles desenvolveram um projeto baseado no sistema da WikiHouse, né? Que é uma plataforma online de código aberto para arquitetura, aos moldes da Wikipedia, né? Que é uma comunidade assim, online, né? Que criou essa plataforma. As informações que estão lá estão disponíveis para todo mundo, e a WikiHouse segue um pouco esse processo. E eu, cada dia mais, tenho tentado me aproximar de projetos que têm esse interesse, né? Então, eu não quero desenvolver um projeto da WikiHouse para que ele fique no SketchUp, né? Eu quero fazer ele ficar em pé, né? E eu tenho os recursos para, pelo menos, fazê-lo ficar em pé no nível prototipal. Tá? Dito isso, assim, para que eu possa assim, um pouco explicar para vocês o que esse trabalho, né, de computar as coisas no nível físico e digital, né, significa assim, para mim, em termos de metodologia, o que eu aprendi com esse processo. Eu preciso contar um pouco sobre princípios e conceitos fundamentais da computação, né? E por incrível que pareça, ela se aproxima muito da ecologia, tá? Então, o título dessa disciplina, ela, apesar dela tratar de sustentabilidade, né? Mas é uma sustentabilidade no sentido muito mais ampliada, como se a ecologia fosse um tema muito maior do que a questão da sustentabilidade. E o que esse primeiro artigo que eu coloquei aqui, ele trata, né, é basicamente isso, né, que a ecologia, na verdade, ela é uma ciência das relações. E, para mim, hoje, todos os processos de projeto, eles devem ser pensados no nível de relações que são construídas. E, ao contrário do que eu vejo um pouco assim no passado, essas relações são muito mais incertas hoje, né? Então, as coisas, elas se transformam com muita velocidade durante o processo de projeto. Então, às vezes o processo começa de um jeito e termina de outro, né? Por vários motivos, né? Financeiros, porque a pessoa mudou, porque o clima mudou, porque o solo deu um problema, porque essa estrutura está muito cara. Então, a gente fica numa espécie de um constante processo de readaptação. Bruno. E nisso a gente tem que trabalhar um pouco como como a gente tem que se preparar um pouco para esse que eu chamo problemas de complexidade. Bruno. Eu acho que, independente do recurso que vocês trabalhem, né, vocês podem trabalhar com Tropilux, podem trabalhar com BIM, qualquer tipo de plataforma, ou com Rhinoceros, né? A minha disciplina, talvez esse estudo, na verdade, ele vai oferecer para vocês uma espécie de uns fundamentos conceituais para vocês assim justificarem um pouco a importância dessas simulações, dessa prototipagem para o resultado do trabalho que vocês querem, né? Eu acho que quando a gente simula alguma coisa, a gente está esperando alguma coisa que o computador vai dizer para a gente, né? Tipo assim, está entrando mais luz, está entrando menos luz, está aquecendo, está esfriando, como que está, né? Então, essa matéria, ela tem o interesse de formar um pouco uma espécie de uma consciência ao redor dos recursos digitais, né? E de toda a implicação que ele tem na cultura atual, né? Então, são muitas as relações possíveis disso acontecer, e o que eu pretendo falar para vocês nesse breve espaço assim, de tempo e nesses artigos, né, é dar uma espécie de um panorama para vocês. Bom, esses três primeiros artigos, né, ou melhor, esses artigos que eu
disponibilizei para vocês, né, os 3 primeiros da nossa lista do módulo 1, né? O primeiro deles, eu vou fazer uma breve explicação sobre eles, tá? E a ideia seria que vocês pudessem dar uma lida nesse material, tá? Para que eu possa entrar em algumas apresentações de trabalho já para um próximo encontro, tá? As minhas apresentações, elas estão disponíveis lá no site, se vocês quiserem, vocês podem entrar e dar uma olhada, embora essas apresentações elas não foram feitas para serem vistas sem mim, né? Normalmente são apresentações que eu faço, à medida que eu vou passando, eu vou explicando, ó, isso é isso aqui por causa daquilo. Então, olhar as apresentações sem os comentários, às vezes pode ficar uma coisa um pouco genérica, tá? Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que tem muita informação, tem algumas afirmações assim mais resumidas, então eu acho que pode ser interessante para vocês, nesse primeiro momento, se perder um pouco nesse contexto, tá? Tem um autor, que é o Christopher Alexander, que ele fala que a primeira etapa de um processo de aprendizado é uma etapa divergente, né? A gente sai olhando tudo, né? Sem muito preconceito, para a gente ter uma noção do panorama que a gente tem. E depois disso, a gente começa a processar essas informações e entra numa espécie de uma convergência que a gente seleciona melhor o que a gente quer. Então, talvez nesse primeiro momento, seja interessante vocês terem essa experiência divergente nesses 3 artigos. Tem muitas coisas que estão sendo colocadas ali que podem soar um pouco curiosas, né? Quando eu, por exemplo, falo que os arquitetos precisam saber improvisar, as pessoas falam assim, mas como assim, né? Se a arquitetura é uma ciência da organização e da antecipação, você está falando que a gente precisa saber improvisar, mas por quê, né? Então, isso, a princípio, soa um pouco meio fora de contexto, mas eu tento explicar por quê, né? Tento trazer assim, essa discussão sobre por que os arquitetos hoje eles precisam de ter uma margem, né, de negociação. E depois disso, eu tento explicar um pouco também por que a improvisação, além dessas coisas de colocar, né, um arame pendurado em outro lugar para resolver um problema prático, como que no universo da arte ela é uma prática extremamente importante e viável assim, para muitos artistas. E eu falo um pouco sobre isso também. Então, assim, a disciplina ela tem uma carga também de um repertório de informações que vem do universo da arte e do universo da máquina, tá? Falando um pouco, grosso modo, dessa temática que é tão ampla, né? O primeiro trabalho que vocês vão ler, Ecologias de Projeto, ele tem alguns conceitos que eu acho assim, muito importantes para a gente entrar um pouco no clima desse universo, né? Primeiro, são a questão das ecologias de projeto, que é um termo que não existe, né? Ou pelo menos não existia, e que eu não sei por que eu cheguei nele, mas na verdade hoje eu acho que eu sei um pouco, porque eu já li vários autores que falavam sobre a questão da ecologia cognitiva, né? Como Pierre Levy, que é um autor que escreveu, por exemplo, O que é o virtual, Tecnologias da inteligência. Então ele fala que a internet ela é responsável por, durante esses últimos 20 anos, construir uma espécie de uma rede de inteligências conectadas, né? E, de fato, é isso que acontece muito, né? Acho que se no passado assim, os arquitetos eles se inspiravam em questões mais bucólicas, né? Como Niemeyer, que se espelhava no corpo da mulher brasileira, né? Ou outros arquitetos que se inspiravam no movimento das montanhas, né? Hoje os arquitetos vão para a internet. E eles querem baixar da internet coisas, eles querem ver muitas coisas. E eles não querem ter uma fonte de inspiração, eles querem ter centenas de fontes de inspiração ao mesmo tempo, né? Então eles vão pesquisar um assunto, esse assunto leva para outro, que leva para outro, que leva para outro. Então, assim, a internet hoje ela é parte do que o Pierre Levy chama de uma ecologia
de conhecimentos, né? Quase como se fosse um organismo vivo, né? Que concentra esses dados e a gente fica ali fazendo downloads e uploads o tempo inteiro. Ou seja, o nosso processo, não só de projeto, mas o nosso processo de aprendizado, ele é muito mediado pelas redes digitais, né? Então, dessa questão da ecologia cognitiva do Pierre Levy, eu comecei a ver como que isso vem para a arquitetura, né? Como que os arquitetos atuais projetam. Fico vendo os meus alunos de projeto, eles são muito engajados, assim. Então, eles querem ver muitas coisas, eles vão para o Pinterest, eles vão para o Instagram, eles vão para as redes sociais, eles vão para o Arquidaily, eles ficam muito tempo vendo projetos, né? Às vezes eu passo um livro para eles, né? Explico a importância do livro, né? Porque ele é um conteúdo assim que foi editorado, foi selecionado, né? Mas parece que eu preciso convencer eles a ler, né? Que parece uma coisa assim que tá, mas assim, aonde que eu tenho o resumo disso? Onde que tem alguém falando sobre isso, né? Então, assim, há de fato uma reconstrução total da forma como a gente aprende, como a gente vê o mundo, né? Mediado por esse cenário. E eu não acho isso uma coisa ruim. Eu acho isso, como todo estudo de complexidade, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, dependendo da maneira como a gente conduz esse processo, tá? Então, um dos temas que eu vou falar nesse primeiro artigo é sobre esse conceito que também vem do Pierre Levy, que é o conhecimento por simulação. Ou seja, quando a gente simula algo, a gente aprende mais sobre o que a gente está fazendo, né? Então, ao simular um protótipo de uma casa WikiHouse, eu estou aprendendo como é que aquilo funciona. Para quando chegar na escala 1:1, eu saber, pelo menos um pouco, o que pode dar errado, né? Quando eu simulo no BIM, quando eu simulo no Tropilux, eu não estou simplesmente pegando meu conhecimento, colocando ali e esperando um resultado, assim, que eu já mais ou menos sei qual é. Eu não sei o que é, eu quero perguntar para o programa, quero que ele me diga o que é, né? E dependendo do resultado, eu vou dar outros dados para ele. Não, você não respondeu minha pergunta. E se for assim? E se for assim? E se for assim? E se for assim? Então, com o computador, a gente consegue amplificar enormemente a nossa capacidade de simulação, né? Ou seja, a gente entra numa espécie de um ciclo maquínico, né? Que é o que a Lúcia Santaella chama de máquinas cerebrais, né? Que eu e o computador, a gente passa a ser um único organismo, né? Eu coloco o dado para ele, ele me informa uma coisa, eu processo, mando para ele, ele processa e manda para mim, e o meu conhecimento ele vai sendo permanentemente mediado por essa interface, que é uma máquina, né? Então, toda essa relação da máquina com o homem também é uma coisa que eu acho extremamente importante da gente saber como lidar, né? E hoje em dia com a robótica, né? Então, assim, eu sou simplesmente fascinado por robôs, né? Eu acho uma criação humana, assim, das mais complexas, né? E quando eu vejo a operação das minhas máquinas, né? Eu acho, assim, às vezes eu fico surpreso, penso, cara, essa máquina não vai errar, não? Como, assim, que ela fez isso com tamanha precisão? Então, a gente se surpreende a cada dia com a capacidade que esses sistemas têm de nos surpreender, né? E isso eu acho muito interessante, porque a gente está diante de um equipamento, né? Não só online, mas um equipamento computacional que tem uma capacidade absurda de ser criativo junto com a gente, né? Então, recentemente, nesse seminário internacional do Digital Futures, eles falaram muito sobre a inteligência artificial. E é bem interessante assim como que a inteligência artificial ela já está um pouco vivendo entre nós, né? E trabalhando um pouco junto com a gente, mesmo que a gente, né, não perceba, né? Mas ela já está ali agenciando alguns conteúdos para a gente. E sem que a gente perceba, esses conteúdos já estão infiltrados em nós. Ou seja, eu acho que não há mais como pensar a inteligência humana separada de uma inteligência da máquina, né? Porque a gente praticamente fica em contato com ela o tempo inteiro e a tendência disso é só aumentar. Mas, como somos arquitetos, a gente precisa, então, saber como tirar partido disso para o nosso processo criativo, como melhorar essa relação que a gente tem, como a gente evitar certos problemas nesse caminho, né?
como a gente pode se policiar com questões que são do nosso universo pessoal. Então, esse primeiro artigo vai falar um pouco sobre a importância desse conhecimento por simulação. Outra coisa que vai ser muito dita nesse primeiro trabalho diz respeito muito à questão de metodologia. Então, quando eu falo que essa disciplina ela é um pouco metodologia, ela é, porque o que eu quero é que a gente faça uma reflexão sobre a nossa própria forma de projetar, né? Então, assim, ou seja, o Donald Schoen, que é um dos autores que eu cito nesse trabalho, ele explica exatamente isso. Existe uma metodologia de trabalho chamada reflexão em ação. Ou seja, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende com aquilo que a gente está fazendo, né? E a reflexão em ação, ela é uma teoria desenvolvida por ele nos anos 60, não tinha nem computador direito, né? Então, imagina o Donald Schoen vendo hoje a quantidade de opções de simular e prototipar que a gente tem, ele vai imaginar e falar, poxa, toda reflexão em ação hoje, ela está aí, ó, pronta para ser dada. E as pessoas realmente elas querem muito aprender um pouco sozinhas, né? Porque o aprendizado em ação, ele é uma coisa extremamente satisfatória, né? Então, ele fala assim que, por exemplo, quando ele dava aula nas universidades, né? Quando ele, por exemplo, pedia aos alunos para poder, às vezes, desenvolver assim, um projeto, né? Ele ficava, às vezes, assim, tentando ver a forma como eles projetavam, e eles, na verdade, assim, ficavam muito tempo assim, pensando antes de dar o primeiro rabisco, antes de construir a primeira proposta. Mas hoje assim, a gente tem muitas interfaces que permitem que a gente desenvolva isso de uma forma muito preliminar assim, no processo. E isso vai fazer com que a gente comece a pensar de forma modificada, né? Mais aparelhada. Então, reflexão e ação ela é uma metodologia extremamente importante para essa parte de simulações, de prototipagens, né? E eu acho que ela faz muito parte do trabalho do arquiteto, né? Que é um profissional basicamente que desenvolve produtos, equipamentos, sistemas, edifícios, né? Planejamentos urbanos. Então, a gente lida muito com esse universo material, né? Então, a gente aprende muito com isso, né? Acho que a grande parte da experiência do arquiteto vem com o tempo, né? Mas esse tempo não é só o tempo de estudo, é o tempo que eu passei na minha vida em contato com essa realidade, em contato com os objetos, em contato com os espaços, né? E com isso eles vão me ensinando, né? Então, quando a gente faz uma viagem para um país que a gente não conhece, para uma cidade que a gente não conhece, a gente anda na rua, para nós isso é uma aula, né? A gente está experimentando aquilo e aprendendo um pouco os efeitos que aquilo causa ou pode causar em nós e em todos que estão ali ao lado, né? Então, grande parte do processo de adquirir conhecimento de arquitetura passa pela experiência, pela ação, né? E não só pelo estudo empírico, né? Ou um estudo mais descolado, né? De uma questão da prática. Com isso, eu vou entrar, por exemplo, em algumas temáticas nesse primeiro artigo que vai falar, tipo assim, como que então a gente pode colocar, como que seria essa concepção da arquitetura na era da informação? Que novas relações foram instauradas na arquitetura a partir da consolidação dessas redes e dos recursos digitais, né? Como que essas tecnologias reconfiguraram a minha maneira de pensar e a minha maneira de produzir projetos, né? E como que o conceito de ecologia ele pode oferecer ao pensamento das redes um novo entendimento sobre as práticas de projeto, né? Aonde que essas questões paramétricas elas entram nesse processo como um todo, né? E a fabricação digital, qual a importância que ela tem
em impulsionar esse processo de melhoria quase cognitiva do nosso aprendizado como arquiteto, né? Outros temas também que estão colocados nesse primeiro artigo é a influência dessas máquinas na nossa percepção, né? Mas não só isso, na nossa questão quase sensorial mesmo, né? Então, hoje, assim, a gente tem uma possibilidade de nos colocar no espaço, né? Com sistemas de geolocalização, que é muito impressionante, né? A gente parece que perdeu quase a possibilidade de ficar perdido. A gente não consegue nem ficar perdido mais, porque o nosso celular sabe onde a gente está, né? Mais do que nós mesmos, às vezes, né? Então, assim, essa reestruturação da percepção e da parte sensorial e cognitiva humana está sendo, de fato, um tema reconfigurado, e é do meu interesse pensar sobre isso na arquitetura, né? A interação entre sistemas naturais e sistemas artificiais, né? Então, quando eu falo de robôs, na verdade, eu estou falando de algo que é um pouco próximo, né, da gente, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem recursos de fabricação digital, como braços robóticos, a gente tem sistemas de automação dentro de casa, né, que eles já sabem um pouco como interagir com a gente. E eu vou dar alguns exemplos de sistemas que estão sendo desenvolvidos hoje e colocados em prática na nossa realidade, né? Então, a gente já tem, por exemplo, na parte de design mesmo, né, os próprios automóveis, né, uma série de recursos que fazem com que o carro enxergue mais do que eu que estou dirigindo, né? Então, ele sabe mais do que eu o que está ao meu redor, né? E ele consegue até antecipar se é para eu frear ou não, assim, né? Porque ele já tem esse reconhecimento do contexto, né? E os nossos objetos artificiais, os nossos celulares, nossas casas, nossos carros, eles estão se tornando uma simulação de nós mesmos, né? Então, a gente já tem, com essa tecnologia toda, né, toda uma capacidade de processamento que não torna essa máquina humana, mas ela se torna inspirada em nós, né? Então, talvez ela nunca adquira essa qualidade humana, né? Talvez uma questão do meio intuitiva, né? Mas ela consegue nos simular em vários aspectos, né? Então, eu sempre lembro do Kasparov, que era um enxadrista russo, né, imbatível, campeão mundial, né? E o Kasparov foi desafiado por um computador, né, várias vezes, e ele ganhou do computador assim inúmeras vezes, né? Por quê? Porque o xadrez é um jogo que você muda de estratégia o tempo inteiro. Então, se eu faço determinado conjunto de movimentos, não basta simplesmente eu criar uma biblioteca de movimentos e deixar arquivada para o computador saber, olha, se ele fez isso, ele fez aquilo, porque o enxadrista pode mudar de estratégia. E o computador nem sempre consegue saber, pô, mas o que ele está fazendo, para que lado ele está indo agora, né? Até certo ponto, né? Então, o Kasparov fala que em determinado momento, na primeira partida que ele perdeu para um computador, que em um determinado momento o computador fez um movimento tão infantil, né, que ele riu na hora. Ele falou assim, como assim? Né? Quem programou essa máquina? Porque essa máquina não terminou de ver o que ela está fazendo, né? E 7, 8, 9 jogadas depois, a máquina ganhou o jogo, né? Ou seja, a máquina conseguiu construir uma espécie de um raciocínio que a gente não conseguia antecipar, ou que a gente não achava que fosse possível ser feito, né? Então, assim, esses temas assim, são extremamente interessantes e tocam muito, eu acho, na nossa área de processos criativos, né? Então, como é que a gente explica essa questão de lidar com uma quantidade de dados que é muito grande, né? Uma das coisas que esse artigo também vai introduzir, mas não vai falar diretamente, isso vai ser falado no segundo artigo, né, que eu vou indicar para vocês lerem, que são os novos desafios. Esse artigo, um artigo foi publicado na revista da USP e ele chama Novos Olhares e Desafios na Epistemologia de Projeto, que é um segundo artigo que eu recomendo que vocês façam a leitura, né? Quando a gente fala um pouco sobre epistemologia basicamente é a teoria do conhecimento, ou seja, como que o conhecimento é feito,
né? Então, se a gente vive, por exemplo, na Idade da Pedra, onde o nosso único contato é com a natureza, a nossa visão de mundo, o nosso aprendizado vem dessa relação. Se a gente desenvolve uma forma de escrever as coisas e de memorizar questões através de um alfabeto, né, a gente tem uma nova relação epistemológica, ou seja, a forma como a gente passa a se conhecer e conhecer ao mundo vai ser extremamente mediada por uma questão escrita. E a escrita é muito importante porque ela guarda uma memória, né? Ou, por exemplo, quando o homem das cavernas rabisca nas paredes, né, de Altamira, o que ele está fazendo é criando um recurso assim, tecnológico para memorizar as suas experiências. E isso passa a construir uma memória nova, né? Cada recurso tecnológico que a gente é sujeito, ele vai criar um pouco o que o Domênico de Masi chama de um corte epistemológico, ou seja, a partir de agora, o nosso pensamento não é mais construído como era antes, ele é construído de uma forma nova. O melhor exemplo que tem desse corte epistemológico, e que eu já li, é num livro do Stephen Johnson, que chama Cultura da Interface. O Stephen Johnson, ele é um autor que ele fala que ele começou a carreira dele, né, de jornalista escrevendo à máquina, e num determinado momento ele passou a escrever no computador, no editor de texto, tipo um Word da vida, né? E aí ele vai descrevendo o que mudou, né? Ele fala que mudou tudo, né? Que simplesmente hoje ele escreve completamente diferente do que ele escrevia no passado, né? Isso no passado ele ia escrever à máquina, ele elaborava as frases muito na cabeça, né? E na hora que a frase ela já estava uma frase mais ou menos resolvida, aí ele ia para a máquina e redigia aquilo, né? Ou seja, ele antecipava muito mais as questões na cabeça antes de passar para o equipamento. Mas ele fala que quando ele passa a escrever no computador, né, que o computador reconfigura totalmente a cabeça dele. Ele escrevia um verbo, aí ele mudava. Aí ele escrevia um sujeito, aí casava com o verbo, escrevia o predicado. Aí não gostava do sujeito, apagava o sujeito, escrevia outro sujeito. Aí escrevia outro verbo, aí complementava uma frase. Então, o que ele resume é que a forma dele produzir conhecimento se tornou extremamente mais fragmentada a partir do momento em que ele começou a trabalhar com um recurso que possibilitava ele ficar ali mexendo as frases infinitamente, né? E, por consequência disso, ele falou que as frases dele ficaram muito maiores, né? E que a forma dele escrever ficou extremamente mais complexa, porque ele podia trabalhar muito mais esses textos com muito mais facilidade, né? E realmente é isso mesmo. Assim, eu me lembro da minha mãe trabalhando na máquina e era assim um sofrimento você ter que apagar alguma coisa, né? Hoje não, né? Hoje a gente simplesmente dá o delete, Ctrl delete, a coisa hoje a gente dá um Ctrl Y, a coisa volta, né? Ou seja, isso muda a nossa forma de lidar com o conhecimento. Então, a epistemologia digital, ela é outra. Então, esse segundo artigo ele vai tratar sobre os processos de projeto, sobre o processo criativo, né? Como é que a gente cria esse encadeamento de ideias, né? Como que a gente consegue mais ou menos estruturar um problema? O que essa ideia de improvisação traz para a arquitetura, né? E vocês vão ver que um pouco mais adiante, né, eu vou explicar que os recursos paramétricos, eles funcionam um pouco como se fossem uma espécie de uma partitura de um músico de jazz, né? Então, é por isso que eu falo que os arquitetos estão cada vez mais assim improvisando, porque na arte a improvisação ela é uma coisa preparada, entre aspas, né? Significa que improvisar não é simplesmente você sentar no piano e ficar batendo nas teclas, né? O músico, quando ele é um improvisador, né, um arranjador de improviso, ele conhece as estruturas, ele conhece as escalas, ele conhece as métricas, ele conhece os tempos, e tudo que ele faz, na verdade, é ele aplicar ali em tempo real parte desse conhecimento que ele já traz com ele, né? Então, a capacidade de um músico improvisar demanda muito estudo prévio para que ele chegue no lugar
com uma consciência muito global do que ele consegue fazer e executar isso ali na hora, espontaneamente, né? Então, ele não precisa necessariamente de ler uma partitura, mas ele já tem uma espécie de uma partitura, uma biblioteca, né, de escalas na cabeça, que é o que a gente chama de uma espécie de um idioma, né, que ele vai utilizando aquilo à medida que a performance dele vai acontecendo, né? Então, eu falo que na arquitetura, hoje, com o computador, a gente trabalha de uma maneira um pouco parecida, assim, né? Muito a partir de uma configuração prévia, né, que a gente tem, que a gente parametriza as coisas, a gente fala, isso aqui é um pilar, isso aqui é uma parede, esse pilar está relacionado com essa parede, que está relacionado com essa laje, que está relacionado com essa cobertura, que está relacionado com essas aberturas, que está relacionado com essa escada. Se eu mudo a escada, ele muda todo o restante. Se eu mudo a laje, ele altera o restante. Se eu mudo um pilar de lugar, ele muda todo o restante. Ou seja, o que eu fiz foi criar uma espécie de uma partitura móvel, de maneira que quando eu altero uma nota, ele sai corrigindo as outras todas. Se eu altero uma variável, ele sai corrigindo todas as outras, né? Ou seja, isso é uma maneira que o arquiteto tem de lidar com um recurso de criação que é extremamente dinâmico, extremamente potente, para a gente ficar ensaiando possibilidades. Então, essa questão da improvisação ela é explicada nesse segundo trabalho, né? E ele vai mostrar um pouco assim por que a arquitetura ela permite que isso aconteça, né? Então, para entender um pouco assim esse universo de possibilidades, né, e que hoje em dia são muitas, querendo ou não, a gente vai ter que falar um pouco também, né, sobre os estudos de complexidade, que é um tema muito interessante, inaugurado, pelo menos para mim, por um filósofo chamado Edgar Morin, e ele tem um livro muito interessante, uma introdução ao pensamento complexo, né, e que ele fala que a gente de fato vive numa era de muita incerteza, né? E não que isso seja um problema, né? Isso na verdade é uma constatação, assim. Mas como arquiteto, o que a gente faz com isso, né? Então, eu às vezes fico imaginando assim que no passado, quando uma pessoa contratava um arquiteto, normalmente era uma pessoa leiga, né, que juntou dinheiro, né, a vida inteira, né, ou grande parte dela, e quer usar o arquiteto para poder construir sua casa, né? Então, de fato, a gente poderia entender que no passado a gente tinha um universo um pouco mais controlado do exercício da arquitetura, né? Em que não havia tanta interferência externa, né? E a gente poderia criar livremente isso segundo o nosso gênio criativo, né? E desenvolver um projeto e entregar as chaves ao final, falou, tá aqui sua casa. É que as coisas estão numa transformação muito acelerada, né? E existem casos, por exemplo, como é o caso da WikiHouse, como é o caso dessa empresa que é americana, né? Não sei como é que eles lidam com isso legalmente lá, mas a empresa ela tem assim os seus projetos, né? Que você pode entrar e configurar da maneira como quiser. São casas extremamente modulares, feitas em um formato que cabe um caminhão, né, de 6 metros, né? E eles entregam a casa em 2 semanas e são projetos bons. O que eu acho é que essas plataformas online elas têm que ser pensadas por nós, porque a gente não pode deixar assim as pessoas assim levianamente projetarem isso, né? Obviamente a nossa experiência profissional não nos deixa montar um Frankenstein, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essas peças e a gente vai tentar fazer um melhor arranjo possível dentro desse processo, né? Que é um pouco o que a gente fazia no passado com as revistas de arquitetura, folheando, arrancava uma página, guardava, olha que legal esse projeto. Só que hoje a gente faz isso com muito mais velocidade e muito mais quantidade, né? E para tudo na vida, né? Eu acho que a gente precisa também criar uma forma de dar visibilidade para a pessoa, mostrar para ela por que a gente é importante, né?
E esse mostrar por que a gente é importante não é fazer para ela, assim, né? Mas é mostrar para ela, ensinar a ela como fazer, o que fazer, né? Então, dar os instrumentos para ela perceber que com essa pessoa eu consigo fazer assim, muito mais rápido, muito mais barato e muito melhor, né? Não necessariamente ela vai fazer, mas ela vai me orientar um pouco, né? Então, às vezes a pessoa às vezes não tem conhecimento de arquitetura, chega com um projeto pronto para você e você fala assim, olha, mexe aqui, melhora ali, né? E, enfim, construa sua casa, né? Da melhor forma possível. É o que a gente pode fazer, porque ela vai ser feita de qualquer maneira, né? Então, esse projeto WikiHouse que eu estou fazendo lá no Morro de Burijica, eu acho que é um pouco assim, é um projeto que, assim, em termos reais, ficaria muito mais caro do que construir em concreto e alvenaria, assim, né? Mas eu acho que tem outras questões ali envolvidas. Primeiro, assim, que eu acho que é um projeto piloto, assim. Então, a gente conseguir desenvolver bem esse projeto piloto, né? Pode ser que no futuro essas pessoas nem precisem da gente para fazer essas casas, né? A gente está ajudando elas agora, ensinando como é que monta, como é que fabrica, como é que desenha, né? Eles de fato vão ter que fazer lá uma sapatinha de concreto, não dá para você fincar a madeira, apoiar a casa no solo, não tem como. Então, né? Mas assim, eles vão precisar bater laje, vão precisar subir parede de alvenaria, vão precisar comprar cimento, assim, fazer essas coisas todas. Então, a gente vai talvez assim, ensinar um pouco para eles, assim, ó, a informação está nesse site, os dados estão aqui, você vai cortar nesse lugar, o material tem que ser esse, e aí para frente é com você, né? Assim, baixa isso, reúne na sua comunidade, monte o seu coletivo, construa essas casas, assim, e nos procure para ter esse acompanhamento, né? Então, a proposta da WikiHouse é muito essa, assim, é compartilhar esse dado de uma forma gratuita, porque eu acho que o retorno financeiro ele vem por outros caminhos, né? Não necessariamente na venda da casa mais, assim, né? Mas ele vem por outros caminhos possíveis. Então, assim, em termos gerais, eu acho que esses três textos, de alguma maneira, vão passar um pouco por esses caminhos, assim, né? Dentre outras várias coisas. Assim, é muito difícil eu tentar antecipar assim, todas as questões aqui em 2 horas, né? Mas o que eu recomendo é que vocês façam essa leitura, porque ao final desse período, né, já aí para o final de outubro, a ideia é que vocês possam escrever um pouco sobre isso, né? A partir de um roteiro que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E é muito importante assim que vocês tentem casar um pouco isso que eu estou colocando com questões da vida profissional de vocês, assim, com temas. Eu acho que eu não vou conseguir atender assim todos os temas de interesse de vocês, então eu espero que vocês então assim tragam esse ponto de vista de vocês, pensem um pouco como que todas essas questões vão tocar vocês, seja na questão das estruturas metálicas, né, ou na questão das análises de desempenho, ou na questão das envoltórias, né, ou na questão da gestão da informação, né, no caso das pessoas que trabalham na prefeitura, estão muito envolvidas com isso, né? Em gerir essa informação, como é que eu trabalho em um cenário complexo de dados, como é que eu uso isso ao meu favor. Na questão acadêmica também, como é que eu ensino esse conhecimento, né, na prática acadêmica. Ou seja, de alguma maneira, como que vocês podem criar ali um link, né, com esse conteúdo que está sendo colocado. Gostaria que vocês, né, falassem mais, se manifestassem mais, né? E como eu falei, assim, o estudo ele tem uma proposta de duração, né? Mas dependendo assim da nossa carga, da nossa demanda, a gente pode fazer esses ajustes, né?
Então, a gente tem marcado um encontro aqui no dia, agora no dia 8, daqui a 2 semanas, né? Eu acho que é um tempo razoável para vocês lerem esse material, verem as apresentações, tá? Há um conceito muito importante, assim, que eu falo um pouco nessa primeira apresentação, que é chamada ecologia urbana, né? Então, a ecologia urbana, na verdade, ela é um campo disciplinar mesmo, que estuda essa interação entre os organismos, assim, entendendo assim estruturas construídas e o meio ambiente natural e as pessoas, né? Então, a ecologia urbana, ela é um tema que transpõe um pouco assim essa ideia de ecologia, né? E como eu falei, a gente tem que entender a ecologia como a ciência das relações, e essa apresentação eu vou falar bastante sobre isso, né? Para o universo das cidades, né? Então, entender um pouco o que é esse conceito, assim, inicialmente pode te ajudar. Porque, assim, parametrizar, na verdade, é você criar um sistema de relações, né, para entender a cidade, né? O conceito paramétrico é isso, assim. O que eu vou fazer é escrever uma espécie de uma partitura, né? E essa partitura, cada nota que eu tenho, ela é variável, né? E a variação em uma delas vai alterar a configuração de todo o sistema. Esse é que é a importância da questão paramétrica, né? Todas as variáveis, elas estão interligadas, por isso que a questão paramétrica pode ser entendida como uma espécie de uma ecologia digital, porque eu tenho um universo de organismos artificiais ali que, à medida que eu vou alterando, eles vão reconfigurando a cidade, né? Agora, que parâmetros são esses, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Que tipo de dado eu quero cruzar na cidade? E, obviamente, assim, eu não recomendo que você cruze todos, né? Porque a cidade talvez seja a manifestação mais complexa do ser humano. É impossível você mapear uma cidade integralmente. Então, é importante você pensar, tipo assim, o que eu quero enxergar, né? Que tipo de relações que eu quero enxergar? Que tipo de parâmetro eu preciso ter para poder estudar o que a variação de um acarreta do comportamento do outro, né? Então, eu quero estudar, por exemplo, assim, a densidade. No caso do space, da sintaxe espacial, ele é um conceito que lida muito com os deslocamentos, né? Então, você entender um pouco o espaço a partir de certos eixos de fluxo, né? Então, se você colocar pontos de origem e destino, distâncias, tempo, horários, localizações, e começar a cruzar um com o outro, né? Certamente alguns padrões vão começar a se manifestar. E esses são os padrões que eu acho que são interessantes da gente pesquisar, né? E são padrões que normalmente a gente não enxerga, a gente precisa simular para poder entender o que pode vir a acontecer, né? Então, essa questão da ecologia urbana, ela é muito interessante para poder... primeiro, eu acho que é trazer a noção de ecologia para a nossa prática profissional. E a questão da ecologia não é simplesmente a relação com o meio ambiente, mas é tudo, né? A relação com a geração de resíduos, né? A forma como eu gero energia, né? A forma como eu utilizo os meus recursos naturais, né? A forma como eu me desloco, como é que eu enriqueço a qualidade da cidade, reconfigurando alguma dessas variáveis, né? Então, quais eu posso alterar? Então, esse ecologia urbana, você vai ver numa das apresentações que é o Eckhart Hahn, que é um dos primeiros militantes assim da ecologia urbana. Ele desenvolveu uma obra chamada Planejamento Urbano Ecológico, em 1987, né? E define um pouco quais seriam os elementos, né, que devem ser levados em conta no desenvolvimento sustentável. Então, é interessante assim mapear um pouco essa pessoa, porque certamente
você vai precisar entender um pouco essa cidade e eleger alguns critérios para serem parametrizáveis, né? E a partir daí começar a simular. Desejo a todos aí uma boa leitura, espero que o texto seja claro, né? Não vou falar que ele é fácil, porque o tema é difícil a gente simplificar a escrita, mas eu acho que com um pouco de dedicação aí, as coisas vão internalizando aí bem rápido, né? Vou tentar deixar essa gravação aqui disponível e todo dado que eu for atualizando, pessoal, vai indo lá para o site, tá?